Olá, meus amados irmãos e irmãs, saudações em Jesus Cristo. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para levar a você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 13, que nos diz: de tudo que tens ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Queridos, aqui neste texto, nós vemos Salomão, o grande pregador da sabedoria, usado pelo Espírito de Deus, fazendo um momento de reflexão. E ele, então, nesta reflexão, ele faz lembrança de tudo aquilo em que Deus havia trazido ao seu coração como revelação de Deus para uma vida de comunhão e de sucesso. Pois o homem só poderia ser abençoado por Deus se cumprisse os mandamentos de Deus, se andasse segundo as verdades de Deus. E no momento em que ele vivesse a verdade de Deus e cumprisse as ordenanças de Deus, os seus estatutos, então todas as bênçãos reveladas viriam sobre a sua vida. Tanto que nós vamos encontrar em Deuteronômio 28, versículo 2, quando Deus usa o seu servo Moisés, ele disse: se ouvirdes atentamente a estas palavras que hoje o Senhor te ordena, para os guardar e os cumprir, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. E quando o sábio Salomão, pregador, ele diz: de tudo que tu tens ouvido, das verdades de Deus, dos ensinamentos, das experiências de vida com Deus, o que Deus requer de ti é que tu guardes, que tu venha guardar no teu coração e que tu temas a Deus, que tu desperte na tua vida o temor a Deus. E se tu temeres a Deus, tu estarás cumprindo o dever de todo homem que é escolhido por Deus. Pois quando Deus nos constituiu, louvado seja Deus a vida, Ele nos fez para sermos seus eternos adoradores, para que andássemos na presença dEle, para que vivêssemos com Ele, para que andássemos segundo a sua verdade, segundo, aleluia, o poder da sua palavra, para cumprirmos os seus mandamentos e tornar isso manifesto a todas as nações, que Deus tem um povo temente a Ele, que obedece a sua palavra e que por obedecer a sua palavra é abençoado na terra com todas as sortes de bênção, e que ele vive uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de inteira comunhão com Deus, redunda em toda sorte de bênção, tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Você vai viver a cada dia esta experiência com Deus, porque o homem, muitas das vezes, para colocar-se em perfeição, ele vai esforçar-se nos seus exercícios físicos, e mais tarde ele vai descobrir que nem é tão eficaz para uma perfeição, porque sempre vai haver um detalhe e algo que vai necessitar ser feito a mais para esta perfeição chegar. Mas quando ele exercita o temor a Deus e anda em piedade diante do Senhor, isto é agradável a Deus e vai redundar na vida dele com a presença das bênçãos de Deus, das misericórdias de Deus, com o viver debaixo das misericórdias, desfrutando de todos os benefícios da palavra do Senhor nosso Deus. Porque o temor a Deus, queridos, é o exemplo da piedade. Vá comigo no livro de 1 Timóteo, e nós vamos ver aqui Paulo falando a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 8, louvado seja Deus.
E aqui Paulo diz assim: porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de ser revelada, ou seja, da vida eterna, aquela que nós vamos receber após o arrebatamento da igreja. Queridos, aqui você olha que Paulo diz a Timóteo, quando ele fala da fidelidade e da diligência no ministério, e ele vai colocando para que ele realmente observe que nos últimos dias nós vamos ver muita gente apostatando da fé, se desviando da verdade, blasfemando de Deus. Mas aí Paulo diz para Timóteo: aquele que persevera na sã doutrina, aquele que guarda as verdades de Deus, aquele que exercita-se a cada dia, meditando na verdade de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus e trazendo para a vida prática e cumprindo a promessa de Deus, cumprindo a lei de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, ele vai receber a bênção do Senhor. Porque o exercício físico, muito pouco se aproveita. Mas quando ele exercita a vida de piedade, a vida de temor a Deus, de fidelidade com Deus, de comunhão, de integridade com Deus, vai desfrutar da bênção aqui na terra e depois a vida eterna. Enquanto você estiver aqui, o zelo de Deus vai estar com você. Enquanto você estiver andando na terra, os cuidados de Deus vai estar com você. E como você busca o Senhor, como você clama ao Senhor, como você se esforça em estar na presença de Deus, você vai fugindo de tudo que desagrada ao Senhor e caminhando dia após dia para entender que Deus é o Deus da comunhão, da vitória, da bênção, e que Ele te chamou para você viver uma experiência de fé, uma experiência de vida aprovada sobre a terra. Vá comigo no livro de 1 Pedro, louvado seja Deus, livro de 2 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 5 ao versículo de número 7. 2 Pedro, segunda carta de Paulo, ou seja, segunda carta de Pedro, aliás, louvado seja Deus, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número 7. E o texto diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, ou seja, o poder de Deus, e o poder, ou seja, a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, queridos, nós vamos nos deparar com um grande confronto da nossa vida com Deus. E aí o mundo está aí, muitas das vezes oferecendo o caminho para nós nos afastarmos da comunhão e da vida com Deus. E aí nós vamos nos deparar com o chamado do Senhor para fugir da corrupção, fugir do sistema mundano, fugir de tudo aquilo que possa satisfazer só o ego carnal e nada o espírito, e muito menos agradar a Deus. E aí o Senhor diz: olha, em toda a vossa vida, em todo o vosso caminho, com essa diligência de ser sábio, de ser homens e mulheres instruídos por Deus, abençoado por Deus, canal de bênção na terra, testemunhas verdadeiras do Senhor, é hora de você acrescentar nisto a vossa fé. E quando você acrescenta na vossa fé, você vai acrescentar a virtude e a ciência.
E como você vai acrescentar? Buscando de Deus a autoridade, buscando de Deus a presença do seu Espírito, buscando de Deus a presença do Senhor, para que você tenha na sua vida a existência da glória de Deus, porque quando você busca ter o avivamento do Espírito na sua vida, você então se redunda com o batismo do Espírito Santo com fogo. Aí você tem uma vida cheia da comunhão, cheia da autoridade de Deus. E se você é cheio desta presença, se você é cheio desta unção, se você é cheio desta autoridade, acrescente nesta autoridade a ciência. Ou seja, busque conhecimento. Busque, louvado seja Deus, conhecer as verdades de Deus. Não pare por aí porque você está andando com Deus, você teme a Deus, e se teme a Deus, procure agradar Ele em tudo, medite na palavra dEle, desfrute do conhecimento dEle, e na hora em que você faz isso, você então deve acrescentar, louvado seja Deus, a temperança. Ou seja, ser uma pessoa que tenha domínio próprio, temperado, que você viva uma vida em temor a Deus, contido, muitas das vezes fazendo morrer a sua natureza terrena, raivosa, rinchosa, tirando da sua vida o dissabor, para que as pessoas que lhe ouvem digam: eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, vida temperada, controlada, pessoa equilibrada, idônea, madura na fé, pessoa que dá realmente o testemunho de vida transformada. E quando você então tem a temperança, acrescente a paciência. Não seja ansioso, não seja impaciente, aguarde o tempo de todas as coisas, espere a hora certa para todas as coisas. Quando você faz isso, a paciência acrescente a piedade, porque desta forma você está demonstrando a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de fiel servo de Deus, de fiel serva de Deus. E quando você desfruta desta comunhão, então da piedade, você tem a fraternidade, você vai ajudar as pessoas, você vai compartilhar o bem comum com todos, você vai olhar para todos aqueles que carecem de uma palavra e vai dar uma palavra de vitória, você vai olhar aqueles que carecem de uma meditação e você vai dar esta meditação, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí você, exercitando a fraternidade, você vai também colocar em prática o amor. E aí dessa forma você estará demonstrando que é perfeito em Cristo Jesus para Deus nosso Senhor. Vamos ver, queridos, o exemplo de alguns homens de Deus que desfrutaram deste andar com Deus, desta comunhão com o Senhor. Exemplo, Enoque. Nós vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, e o versículo de número 24. Gênesis 5, verso 24 diz assim: e Enoque andou com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora, vá comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, e também agora no versículo de número 5. E olha o que diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que andava com Deus e agradava a Deus. Queridos, nós vamos entender que aquele que anda com o Senhor, aquele que vive na presença de Deus, exercita a sua vida de piedade, de temor ao Senhor, de obediência à sua palavra, se despoja de tudo que pode desagradar a Deus e coloca a sua vida na direção certa para seguir o caminho correto, vivendo, não só ouvindo a palavra, mas praticando a palavra. E na hora em que nós trazemos a palavra de Deus para a prática de vida, e nós então entendemos que o Senhor está conosco, nós vamos nos guardar de pecar, vamos nos guardar de cometer iniquidade, porque agora nós temos consciência de que
nós estamos com Deus, que Deus está conosco, que Ele é santo e Ele habita nos lugares onde há santidade. Louvado seja Deus. Vá comigo, no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 9, e nós vamos ver aqui sobre Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 9. E o texto diz assim, para melhor entendimento, leia comigo o versículo 8 e o versículo 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são a geração de Noé. E era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Louvado seja Deus. Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus olhou e viu nele que poderia confiar a ele a missão de pregoeiro da justiça, de anunciador da verdade, porque ele se esforçava para estar na presença de Deus, ele se esforçava para agradar a Deus, ele se esforçava para obedecer a Deus e para ser, de certa forma, submisso à vontade de Deus. Deus olha para você e diz: espero que você entre pelo caminho em que eu venha achar graça, e que você caia diante dos meus olhos, e eu possa, de certa forma, olhar para você e dizer: tu és justo, homem temente, mulher temente, em que vive a piedade, em que anda na minha presença com sinceridade, com vida de temor, porque eu, Senhor, atentarei para as tuas orações, atentarei para os teus sacrifícios, atentarei para os teus pedidos e satisfarei o desejo do teu coração. Vá comigo no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 4, e nós vamos ler o versículo 10. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver o exemplo de um homem chamado Jabes. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ler o texto e diz assim, o versículo 9, narra que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, porquanto a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com dores eu dei a luz. E aí vem o versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não me aflija, e Deus, porquanto me concedeu o que ele tinha pedido. Deus hoje olha para você e diz: se você buscar a mim, se você se inclinar às minhas verdades, você vai clamar, e do jeito que você está pedindo, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, eu vou te conceder, porque você está me agradando, você está fazendo a minha vontade, você está andando em sinceridade, você está andando em honestidade, e isto me agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20, nós vamos ver aqui o exemplo de Ezequias. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo de número 20. E o texto diz: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Deus hoje olha para você e diz: levanta um altar de santificação, vem para a minha presença com o coração disposto a me servir em fidelidade, em honestidade, em andar na minha presença, em cumprir a minha palavra, porque eu quero fazer de ti um grande baluarte nas minhas mãos. Eu quero te abençoar. Anda em retidão, desvia os teus olhares de tudo aquilo que é concupiscência, avareza, obra da
carne, explosividade das paixões carnais e te apega naquilo que satisfaz a comunhão, o Espírito, porque eu, Senhor teu Deus, quero te abençoar, quero te honrar, e isso não seja feito só na igreja, seja feito em todo lugar, assim como ele fez em toda Judá. Faça isto por onde o Senhor permitiu os seus pés pisarem, vá deixando marcas, vá deixando rastro de um homem, de uma mulher que teme a Deus, que anda em sinceridade com Deus, que obedece a palavra de Deus, que está pronto para anunciar as verdades de Deus e receber a bênção de Deus. Vá comigo no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, e nós vemos aqui o exemplo de Jó. Olha o que diz o texto, Jó 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Que você possa guardar em seu coração esta fidelidade, esta vida de contrição, esta vida de comunhão, sabendo que o Senhor teu Deus está com os olhares atentos para a tua vida, para abençoar os teus caminhos, para ordenar a tua vitória, para ordenar o teu triunfo, para dizer a você, você terá êxito na terra, você será abençoado, e por onde tu passar eu vou confirmar a tua fé, vou estabelecer teus sonhos, vou te fazer vitorioso, o meu nome em ti será glorificado. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de Daniel, capítulo de número 6, e nós vamos ver o exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 6, louvado seja Deus, e nós vamos ler o versículo de número 3 e depois o versículo 10. Versículo 3 diz assim, Daniel 6, 3. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Agora olha o verso 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, dando graças diante de Deus, porquanto também antes disso ele costumava fazer. Aqui você vê que Daniel, ele se distinguiu entre todos os presidentes, todos os príncipes do reino de Dário, louvado seja Deus, e o rei pensava em constituí-lo sobre toda a província. E aí surgiram os inimigos, os opositores a esta visão, a este plano, a esta vontade, criaram uma situação, vieram contra ele, armaram o projeto para ele cair na cova dos leões. Quando ele soube que isto estava assinado e que isto estava decretado, ele continuou como piedoso diante de Deus, continuou clamando como ele fazia 3 vezes ao dia, ele continuou buscando o Senhor, ele continuou orando, continuou dando graça, e sabia que Deus iria ser com ele e daria a vitória. Pastor, eu tenho me esforçado para andar na presença do Senhor, tenho me esforçado para cumprir os mandamentos de Deus, mas tem se levantado, pastor, grandes situações contra a minha vida, tem se levantado os problemas mais sérios. Deus está dizendo para você, não desista. Olhe Daniel, ele não desistiu da sua vida de comunhão, da sua vida de integridade. Continue firme na fé, buscando ao Senhor, porque o livramento de Deus vai chegar, a vitória de Deus vai chegar para você, e você precisa permanecer firme até Deus cumprir todas as promessas que tem declarado para a sua vida. Vá comigo no livro de Lucas, louvado seja Deus, e no livro de Lucas, no capítulo de número 2 e o verso de número 25, nós vamos ver aqui, a respeito de Simeão. Olha o que diz o texto, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo
estava sobre ele. E a seguir, o próximo versículo vai dizer que Deus revelou para ele que ele não morreria enquanto ele vê o cumprimento e apresentar aquele que seria o nosso Salvador. Ou seja, Cristo Senhor. Deus hoje olha para você e Ele está dizendo: desenvolva a sua vida no temor, desenvolva a sua vida na fidelidade, porque a grande obra que Deus quer realizar, a grande obra que Deus quer manifestar, depende da sua fidelidade, depende da sua vida de piedade. Quando você desenvolve o temor, é o exemplo da vida em piedade. Você está vivendo esta essência de Deus. Então busque, porque o Espírito do Senhor vai estar sobre ti, vai estar te revestindo, vai estar te dando graça e força, sabedoria e autoridade, e você vai estar cheio, cheia do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor, e multidões Deus vai salvar através de você. Vai comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ler o versículo de número 23 e o versículo de número 24. Este texto fala de Barnabé. E olha aqui o que diz: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque ele era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Deus vai te levantar com a tua vida de piedade, com a tua vida de fidelidade, com a tua vida de comunhão. Deus vai te usar e você será um influenciador para as nações. Muita gente vai ser alcançada por Deus através de você. Dos lugares aonde ninguém entrou, Deus te levará a entrar. Aonde ninguém pôde falar, o teu testemunho vai falar bem alto. E estas vidas vão olhar e vão render a Deus. Eu declaro que este exemplo também dentro da tua casa, pela tua perseverança, pela tua fidelidade, pela tua comunhão, a tua família alcançará a misericórdia e o favor de Deus. E todos serão alcançados, serão salvos, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Abra sua Bíblia para fecharmos esta meditação no livro de 2 Timóteo. E nós vamos ver aqui o exemplo de Timóteo. Paulo recomendando e falando a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. E o texto diz assim, e diz o texto assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando de uma vida inteira de comunhão, de consagração, de vida de meditação, de fidelidade com Deus. E aí Deus olha para você e diz assim: seja agora um exemplo daqueles que antes de você levantaram-se para fazer a obra de Deus, dos apóstolos, dos sacerdotes, dos profetas, que foram cheios do Espírito Santo. E Deus agora, nesta geração, conta comigo e com você para fazer a diferença. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos orar a Deus e o Senhor Deus vai estar honrando e te abençoando em nome de Jesus. Glorioso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu te louvo pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Abençoa o teu filho, a tua filha, enche do teu poder, enche do Espírito Santo, quebra todas as cadeias malignas, Senhor, lança por terra todos os dardos inflamados de Satanás, e abençoa em tudo a vida, Senhor, do teu servo, da tua serva. Capacita o teu filho, a tua filha, Senhor, para vencer todos os obstáculos. Age no nome de Jesus.
Pai, este é o tempo do avivamento e eu posso sentir e ver pelos olhos espirituais, Senhor, uma grande chuva de glória descendo nos lares, nas igrejas, em todos os caminhos. E eu te peço, Decaturiandarábia, que possamos cada dia despertarmos o temor e desenvolver a piedade, Senhor. Alabachundaramaia, abençoa ricamente o teu filho, Pai, resolve todos os problemas que lhe afligem, abre a porta aos desempregados, abençoa de forma abundante e gloriosa, dá vitória na sua casa, salvando os que não são salvos, libertando os oprimidos. Eu oro também por cura, aquele que está enfermo, em nome de Jesus Cristo, seja curado, e desta forma o Senhor dê a vitória. Eu incluo, Pai querido, aqui a oração pelos dizimistas, pelos guardiões. Estende a tua mão e determina a bênção, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha, confirmando aí que você recebeu e confirma aí ter sido abençoado por Deus. E na descrição dos nossos vídeos você encontrará as contas da igreja, o nosso CNPJ, caso você deseje fazer a sua doação, devolver o seu dízimo, a sua oferta, você poderá fazer. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e todas as bênçãos do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e os seus familiares, hoje e sempre.